Estamos de volta com Viva Voz Saúde, hoje Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O tema de hoje é o transtorno do espectro autista, ou autismo. E nós temos como convidadas a professora Magda Fernandes, a jornalista Laura Carô. Agora juntou-se a nós Rafael Cabral e a sua mãe Maria da Glória, é isso? Maria da Glória. A professora Magda queria fazer uma pergunta ao Rafael. Eu queria te agradecer, é um prazer enorme estar aqui com você. Você veio de longe, veio da Vila da Penha, né? E chegou agradecendo até o taxista. Isso. Queria saber de você, sua mãe já colocou, que você sabe que você tem umas diferenças, como todos os seres humanos têm, né? Sim. Mas as suas expectativas de vida, o que você gostaria de ser profissionalmente falando, o que você tem feito na sua vida profissionalmente, se está estudando, se está fora da escola, se você tem amigos. Conta um pouquinho disso pra gente. Olha, assim, primeiramente, profissionalmente, eu quero ser radialista. E que estou planejando para o futuro, né? E o que eu posso fazer é assim, fazer um curso de rádio, para que eu possa me aprofundar do trabalho, de como tem essa expectativa de ser radialista, de ter de dicção e tal, mas que o mais importante, acima de tudo, é o trabalho, o salário e tal, para eu ajudar minha família e tal. E também eu estou estudando idiomas também, né, inglês, espanhol. Aliás, eu já me formei já em espanhol, né, do curso, né, de espanhol, e acima de tudo o que eu quero fazer, né, me aprofundar mais e até chegar o máximo, o nível, né, o que eu possa assim, ter o objetivo maior era o trabalho, né, de ser radialista e também acrescentando e sendo jornalista esportivo. Entendi. Então você está mais preocupado com a parte técnica que você vai avançar depois, né? Isso. Essa questão da formação. Isso. E você tem facilidade para estudar idiomas? Você fez bem? O curso teve alguma dificuldade no curso de espanhol? Sim, um pouquinho só, um pouquinho. Porque, né, assim, a mudança, assim, idiomas, assim, no início você assim, se complica um pouco, mas você daqui para frente você se acostuma, né? Se acostuma melhor, porque assim, se aprender idioma, né, inglês, espanhol, né, primeiramente você fica um pouquinho confuso, né? Confuso na primeira vez, né? Mas depois você se adapta também. Relaxa. Eu vou te fazer uma pergunta, Rafa. Sim. Você acha que você tem uma habilidade específica, uma coisa que você gosta muito, é muito bom naquilo? Eu gosto. De quê? Eu gosto. Que você gosta de estudar, de pesquisar, ou que você é muito bom em pesquisar? Olha, eu sei muito pesquisar, assim. Assim para assim acrescentar assim de jornalista esportivo, assim que eu gostaria de ser, tal, mas eu sempre pesquiso. Eu sempre tenho facilidade de pesquisar. Assim, que assim eu tenho muito, assim, eu lembro de histórias do futebol que me lembro de um narrador esportivo que eu vi na internet, se vocês me podem falar, porque teve um narrador que trouxe, foi na Rádio Banda B do Paraná, que foi apresentado pelo André Ioki, na internet, no YouTube, chamado Dolcei Banos Camargo, que falou a seguinte questão, né, de como se adaptar, de como se atualizar, que tem que se manter no padrão ético, de se comunicar, de atualizar, né? Tal. Eu peguei muito com isso. Porque eu sempre pesquiso. E muito. Então essa é a sua área de interesse mesmo, o esporte, o radialismo, né? Porque... E você também joga futebol?
Sim, eu jogo futebol, né? Primeiramente, eu sonhei para ser jogador de futebol, né? Eu contar uma história aqui que eu comecei no Fraldinha, no Flamengo, em Nova Iguaçu, com 9 anos de idade, né? Aí eu passei um ano fora, não jogar futebol, e aí depois eu fui 4 anos jogando no Vasco da Gama, né? Que lá na Pavuna, não é mais lá no Vasco da Gama, agora a administração é outra, né? Que é do Flamengo. E eu tentei jogar no CFC, em Bento Ribeiro, que é a administração do Zico, a administração é dele. Mas qual o hoje, seu time, Rafael? Eu sou Flamengo. Você é Flamengo? Time da professora Magda. Verdade. Mas eu tentei ser jogador de futebol, mas o meu sonho, acho que o problema, assim, possivelmente não vai ser realizado. Você vai continuar ligado ao esporte, pelo visto, atrás do microfone, né? Ou das câmeras, quem sabe. Assim, pelos microfones, né? Posso fazer uma pergunta à sua mãe? Pode, Rafael? Claro, pode. É um prazer ter a senhora aqui conosco, Dona Maria da Glória. Mas a senhora, no intervalo, falou algumas coisas que eu, como médico e como ativista, eu tenho muitos problemas com esse ponto que eu vou lhe perguntar. Eu sou de uma área que cuida de uma série de doenças, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com tuberculose. Quanto mais rápido você fizer o diagnóstico da tuberculose, melhor, porque você evita que o paciente transmita a doença para outra pessoa e evite que ele faça mais mal a ele próprio ou a ela. Lido também com câncer de pulmão, que é provocado pelo cigarro, que quanto mais rápido você descobrir, maior a chance de você poder operar, que é o melhor tratamento que a gente pode dar ao câncer de pulmão. Então, o diagnóstico que a gente chama de precoce, em várias áreas, praticamente em todas as áreas da medicina, são diagnósticos, é importante a precocidade, a rapidez que você detecta o problema. Já vou lhe fazer a pergunta, mas a Laura, quando falou sobre a história dela, você não estava presente ainda, ela falou que ela foi diagnosticada uma alteração no comportamento dela, e o diagnóstico acabou sendo feito quando ela tinha 20 anos de idade. O Rafael tem 21, não é isso, Rafael? Isso. E você mencionou que durante anos você nunca teve um posicionamento de uma equipe médica multidisciplinar sobre o Rafael. E apesar de todas as suas andanças, quer dizer, o diagnóstico não foi precoce. Fala um pouquinho sobre essa sua peregrinação. Boa tarde. Sei lá, eu fico até emocionada de podendo estar aqui, que é uma condição que acho que muitos pais e muitas mães queriam ter e não podem ter. A minha situação com o Rafael, eu vejo hoje que o Rafael foi a bênção que Deus me deu para eu descobrir que eu sou uma pessoa especial. Para eu ser especial, eu tenho que ter alguém do meu lado que me motive a ser especial, né? Então, o Rafael, quando ele nasceu de um parto de cesárea. Eu engravidei do Rafael com 3 meses de resguardo da outra minha filha. Então, os dois cresceram praticamente juntos. E o Rafael, eu dava muito mais atenção a ela, o Rafael ficava no berço, e eu não conseguia ver se o Rafael tinha... pela primeira vez, o Rafael está ouvindo isso. Tá? Eu nunca conversei com ele. Ele está tendo a oportunidade que eu queria de poder um dia passar isso para o Rafael e está sendo aqui, num lugar que ele ama, que ele gosta, que é uma rádio. Então, quando o Rafael, eu deixava o Rafael no berço e botava uma fitinha do Rei Leão. O Rafael ficava assistindo o Rei Leão e eu cuidando da minha vida. E foi uma época um pouco difícil. Meu marido teve um problema de saúde e o Rafael mamava, dormia, mamava e dormia. E um dia eu fui a uma reunião que me foi convidada, porque eu estava tendo uma vida um pouco atribulada no meu casamento, e me convidaram para ir numa igreja assistir um trabalho. Eu pedi a minha irmã para ficar olhando o Rafael e a Caroline, pequenos, e a minha outra filha adolescente. Quando eu voltei dessa reunião, minha irmã falou assim para mim, Rafael com 4 anos, ele não falava, ele só fazia gestos, alguma coisa, e tinha um som que ele emitia que não era palavra e ninguém entendia.
Então, o Rafael, minha irmã falou, o seu filho tem uma diferença, você já notou? Eu falei, ainda não tinha notado. Porque por causa da minha vida agitada, dos meus problemas, eu não tinha conseguido diagnosticar nada. O que acontece? Aí dali eu corri. Comecei a procurar médico. Não, e tem uma coisa que segura. Você tem medo, vem os medos. Aí o que acontece? Aí eu comecei a ver que o Rafael, ele não era surdo, porque quando ele escutava uma música, a minha casa era comprida, ele vinha correndo de lá, porque ele gostava da música. Quando ele estava jogando futebol, que gritava um gol, ele corria para assistir o gol. Já gostava de então, futebol eu dizia assim, esse menino tem uma né? atenção. Surdo ele não é, mudo ele não é. Ele não fala por alguma razão. Graças a Deus, né? Mas ele não é mudo, não é surdo. Mas mesmo assim, eu comecei a procurar. Coloquei ele numa escolinha, com 4, 5 anos. Aí eu não conseguia ficar na escola, era muito agitado, e vem aquele quadro de, seu filho é hiperativo. Então eles cobrem isso, eles escondem, pega e bota que a criança é hiperativa. Aí, o Rafael era hiperativo, porque ele não parava em lugar nenhum, é hiperativo. Mas eu entendia que ele era hiperativo, mas eu não queria saber se ele não falava, eu não me preocupava com aquilo naquele momento. E o que acontece? Fui procurar um hospital público, porque um professor da escolinha que eu coloquei falou, dona, olha só, mãe, procura ver o que o Rafael tem, porque ele não fala, a gente não está tendo contato. Ele entra, senta e fica calado. Ele, se tiver um ventilador, alguma coisa que circule, ele começa a também acompanhar aquela circulação. Ele senta num Eu vou pedir só a professora Magda, eu vou fazer uma pausa no seu relato, super importante. Vai anotando isso aí, porque eu vou querer perguntar a você tudo isso aí que ela está descrevendo, que é riquíssima a sua fala. Pois é, então o que acontece? Quando eu descobri essa situação, aí eu comecei a me culpar. Poxa, meu filho não teve, eu não dei a ele a oportunidade que eu dei a Carol de incentivo de 8 meses, 9 meses, papai, mamãe, você começou a achar que o problema que ele estava apresentando foi uma falta sua. Foi falta minha. Aí eu comecei a acusar meu marido, que a gente se acusava. Você chega a não dar atenção para falar, a gente começava a brigar por causa disso. Você dividiu aquela culpa que você estava sentindo. Aí o que acontece? Eu fui parar num lugar chamado Apaderge. Esse lugar... Como é que chamava? Apaderge. Apaderge. Era ligado lá em Nilópolis. E quando eu cheguei nesse local, eu de mão dada com o Rafael, ele era muito gordinho. Esse local era o quê? Cuidava de crianças especiais. Então, esse lugar a gente não pagaria nada. Era só para você participar daquele trabalho ali. E quando eu cheguei lá, eu vi muita mãe subindo o elevador com criança, com quase, criança maior do que ela. E a mãe com aquela criança no colo. Mas o elevador estava sempre quebrado. E ela subia a escada. E quando eu entrei naquela sala pela primeira vez, eu vi aquele monte de mãe com criança com problema de céu da boca, crianças com problema de distúrbio. E a mãe cuidando ali, a criança gorfando, e a mãe cuidando. Eu olhei para o Rafael e falei, meu filho, eu não tenho problema. Aí eu desci dali, que eu não conseguia. Eu vou te interromper mais uma vez. Entrei aqui no Dr. Google. A Apaderge é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes do Rio de Janeiro. Isso. Esse era em Nilópolis. Esse é Nilópolis. Então o elevador estava sempre quebrado e as mães subiam com aquelas crianças enormes no colo. E o que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei, não, eu tenho que procurar o primeiro. Por quê? Porque eu acho que tinham crianças que elas tinham, assim, atitudes, elas gritavam, elas tinham, né, assim, davam uma certa hora que elas ficavam agitadas. Aí o Rafael, quando chegou em casa, ele começou a imitar aquelas crianças. Ele não tinha aquele distúrbio, mas ele tinha o mesmo procedimento, ele começava a fazer. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ele via uma coisa, ele via Coca-Cola, o emblema da Coca-Cola, do McDonald's, ele não falava, mas ele me puxava, ele me agredia, entendeu? Então, eu tinha que ter força para mostrar para ele que eu era mais forte do que ele, porque senão eu perdia a noção de tudo. Então, um dia eu cheguei em casa, eu estava tão desesperada, que eu cheguei em casa e falei, bom, se nasceu para ter esse problema, vai ter. Botei ele no chão da sala, eu não vou correr mais para lugar nenhum. Eu não tenho mais porta. Eu não tinha mais ninguém para me ajudar. Eu batia numa porta, era pago. Outro lugar era pago, eu não tinha dinheiro. O único lugar que eu consegui que não pagava era lá no Apaderge. E lá eu não conseguia porque eu senti que lá não era o lugar para ele. Porque ele já estava começando a ter as mesmas atitudes que as crianças tinham, que ele não tinha para onde correr. Então eu aprendi com um irmão meu que ele era uma fita virgem. O irmão falou assim para mim, não, o Rafael é uma fita virgem. Ele está gravando. Um dia vai dar como eu chamava de heavy, né? Vai dar um heavy, sei lá, vai dar um retorno, vai voltar e você vai ver que ele gravou muita coisa. E quando eu comecei a observar o Rafael,
eu vi que ele tinha muita coisa guardada dentro dele, que ele ia aprendendo. O tempo que ele chegava na minha casa, da minha família, estava todo mundo almoçando, jantando, o que fosse, ele entrava, ele não falava com ninguém. A minha mãe, oi Rafa, oi Rafa, e ele passava e ia embora. Então eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa. Então eu comecei a descobrir aí. De eu conseguir marcar uma consulta no hospital. E aí ele já está com que idade? Com 6 anos. 6 anos e até já. então não tinha diagnóstico nenhum. Não. E quando foi que eu descobri que o Rafael falava? Eu descobri uma coisa assim, incrível, olha. Eu levava ele para uma igreja. E lá na igreja tinha um trabalhinho com crianças. Mas eu não podia deixar ele na classe porque ele não parava. E eu tinha medo de perder ele porque ele não falava. Então eu falava assim, se o Rafael se perder de mim, ele nunca vai dizer quem é ele, de que família eu vou perder meu filho. Então eu vivia essa paranoia, eu não dormia, eu era, totalmente paranoica nesse sentido. O medo de perder meu filho era incrível. Então eu só andava com o Rafael, eu não ia a lugar nenhum sem Rafael. Rafael não ficava com ninguém, porque eu não confiei nunca em ninguém. Então o que acontece? Nesse dia eu entrei na igreja com ele foi para a classinha. E eu não tinha paz na igreja, eu falei, não, vou para lá. Fiquei na porta, ele ficava na porta esperando. Aí daqui a pouco elas me entregavam o Rafael, porque o Rafael não parava. Devido a ele não falar, ele queria expor de alguma forma o que ele queria e ninguém sabia entender. Eu achava assim, que só eu entenderia ele. Aí, levando para casa, e tinha umas musiquinhas que eles cantavam na igreja com as crianças. Aí, minha filha, essa que é mais velha, que é casada, hoje em dia que me ajudava a cuidar dele, ela deitada na cama, ele dormia agarrado no pescoço dela. Aí eu escutamos, apagamos a luz, e eu estava muito, muito triste naquele dia, sem razão, sem motivo, sem saber para onde começar a minha vida. Aí eu escutei quando ela começou a cantar uma musiquinha para o Rafael. E quando ela cantou assim, eu vou até falar a música porque marcou a minha vida. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ele cantava essa musiquinha na igreja. E ele nunca cantou, porque ele não falava. Aí na madrugada, na noite, quando ela estava cantando, ela falou assim, cantava a musiquinha para ele dormir, e quando ela cantou assim, a mulher de Ló virou uma estátua de... Aí ele falou, tchau. Quando ele falou tchau, eu falei, ele fala? Ela, mãe, foi a primeira vez que você ouviu seu filho falar? Foi a primeira vez que ele falou. Aí quando ele falou tchau, ela falou assim, mãe, você ouviu? Eu falei, continua. Aí ela foi cantando outras musiquinhas. E a gente começou a sentir que ele tinha vontade de então ele já estava começando a colocar para fora o que ele estava aprendendo. Eu falei, então tem muito mais coisa aí dentro para sair. Foi aí que eu comecei a correr atrás. Eu fui parar no Deolindo Couto. E lá no Deolindo Couto... Deolindo Couto é o Instituto de Neurologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso, lá brincaram comigo. Como assim? Brincaram com a minha necessidade, com o meu desespero. Eu saía de casa com o Rafael, eu conseguia marcar uma consulta. Lá só consegui uma coisa. Foi o teste de audiometria. Dentro de uma sala. E mostrou que ele não era surdo. Seu filho não é surdo. Não era deficiente auditivo. A partir daí estávamos eu e um monte de mãe esperando. Então marcavam comigo. Eu saía de casa às 5 horas da manhã, caía no ônibus com o Rafael no colo, como caí, sofri acidente, e garrada com ele. E chegava lá, passava o meu dia inteiro com fome, sem dinheiro, porque nessa época eu estava realmente sem dinheiro, não teve uma luta terrível. E quando éramos atendidos, já era quase 5 horas da tarde, mãe, não teve fono hoje. Mãe, não teve não sei o que hoje. Mãe, o psicólogo não pôde vir hoje. Aí eu falava, vocês não podiam ter me falado, mas como aquilo ali era de graça, entre aspas, eu tinha que ficar calada. Um hospital público. Porque a minha esperança era... Mas não era de graça, você paga imposto. Mas para mim era de... Aí um dia eu consegui uma médica. Eu disse, caramba, me atendeu. Quando ela acabou de me atender, ela virou para mim e falou assim, nós vamos passar um medicamento para o Rafael, para controlar essa hiperatividade, controlar não sei o quê. Me deu uma receita para que eu entrasse ali dentro do Hospital do Pinel. Então eu fui para a fila do Pinel para pegar um medicamento para o meu filho. O Hospital do Pinel, para quem não é do Rio de Janeiro, é um hospital de doenças psiquiátricas. Isso. Aí me disseram que eu ia dar um remédio controlado ao Rafael, que eu ia pegar lá naquela fila. Eu ia pegar de graça porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas não havia diagnóstico. O diagnóstico foi que ele era hiperativo. Mas isso a escola já tinha dito há 2 anos atrás. Então o que acontece? Mãe, você vai dar um medicamento que está aqui. Olha, sinceramente, quando eu entrei na fila, e o Hospital do Pinel tinham pessoas com problemas mentais andando dentro do... Eles andam. Então chegou uma senhora perto de mim e falou para mim assim, você duvida que eu queimo você com esse cigarro? Aí eu olhei para ela, olhei para o meu filho, olhei para mim, eu falei, peguei o papel, rasguei, joguei no lixo e fui embora com meu filho. Falei, nunca mais eu volto aqui.
fui para outros lugares. Aí foi quando eu consegui uma consulta, já desesperada, no hospital, no Salgado Filho. Um neuro, que hoje em dia é aposentado, doutor Luiz. E o Rafael, nesse momento, tinha que idade? Rafael estava com quase 9 anos. 9 anos de idade. Já falava alguma coisa, mas não sabia se expressar. Já tinha colocado ele numa escola pública, já tinha tirado, que eu tinha muito medo, então eu levava, ficava escondida, observando. Gente, eu era o ser mais paranoico que vocês podem imaginar na face da Terra. Maria da Glória, eu vou te interromper, porque a gente precisa... Você vai voltar a falar com a gente, mas você falou tanta coisa importante, acho que você me tocou tanto com o que você está dizendo, que isso bate com outras coisas que a gente tem vivenciado na saúde, não só pública, mas na saúde em geral, na gestão da saúde, tá realmente... Magda, fala um pouquinho, eu vou te fazer umas perguntas sobre o que ela falou. Primeiro, a questão da culpa que a mãe sentiu. Quando eu acompanhei os teus eventos na Praia do Leblon, nos anos que eu acompanhei, o discurso das pessoas é muito em cima do chamado... ninguém fala da pessoa apenas, fala da família autista. A gente não fala, na minha área, família do tuberculoso, família do paciente que fuma, família do paciente que tem câncer, mas o que eu ouvi nos discursos da família autista... Ou seja, parece que quando um paciente entra numa família e tem esse transtorno, a família toda ela é afetada profundamente. Não é isso? A família toda tem que se mobilizar. Porque lá nos primórdios, né, o que a psicanálise defendia é que a criança, a pessoa com autismo, seria a criança que não foi desejada. Mas a psicanálise se retratou. Teve que se retratar, porque isso não é uma verdade. Várias pessoas planejaram isso e tiveram filhos que, quando nasceram com transtorno, porque é um transtorno que não tem uma marca física, necessariamente, quando aparece. Uhum. Você vai ver as questões comportamentais. Então, a gente sempre fala, é a família azul, é a família da pessoa com autismo, porque a família toda precisa ver o mundo sob uma outra ótica, senão ela não consegue acompanhar e acreditar nessa pessoa que tem o transtorno, né? E a mãe do Rafa se coloca aqui com o coração de mãe, eu me coloco como pedagoga, como fisioterapeuta, que faz parte de uma equipe que trabalha com esse transtorno. É uma grande dificuldade a gente chegar numa linha comum, porque existe a sentimentalização, né? Então, essa coisa de você dar autonomia, de você... A nossa colega também se colocou aqui, né? Que para ela isso fez a diferença, que apareceu o namorado no caminho, para que ela tivesse essa autonomia. Mas eu respeito a condição da mãe e costumo dizer, né? É um passo de cada vez. Não é tão fácil assim. Mas não foi só a psicanálise que colocou a coisa como um erro, vamos dizer. A Maria da Glória se sentia culpada. É comum também os pais se sentirem culpados? É culpado. E geralmente tem casos assim que você percebe de separação, inclusive, porque a gente que trabalha numa instituição pública também não é tão fácil chegar ao ponto que a gente chegou em São João de Meriti, uma escola que trabalha basicamente com esse transtorno. Então, na hora da avaliação, eu sempre costumo dizer, tem uma diferença. A diferença versa sobre que aspecto? Vamos trabalhar isso. Não existe mais esperar o laudo, porque na escola a nota técnica está vindo aí derrubando essa questão do laudo. Então, se o seu filho tem uma dificuldade de aprendizagem, que é oriunda do social, do econômico, ou de uma patologia, de um transtorno, de uma deficiência, a escola tem que abraçar, fazer o melhor papel. Essa que é a lógica. Então, a gente sempre conversa com as mães na anamnese, né? E eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que respeitei isso. Eu não gosto que vá com a criança, com o adolescente ou com o adulto, porque eu entendo que eles têm um nível de compreensão, como ela colocou. Está tudo armazenado. Que horas isso vai sair, de que forma? Então, se você respeita uma pessoa que, no seu ponto de vista, entende, por que você não vai respeitar outra pessoa da mesma forma? Então, são questões que são tratadas só com o responsável. Então, tem essa culpa. Existem muitos pais que vão embora, que não aguentam. Homens. A maioria vai embora. Lá na escola a gente tem assim, uma exceção, que tem os 5 pais guerreiros que acompanham tudo, mas a tendência é ir embora, porque existe essa disputa, né? De quem foi a falha? Foi sua? Foi minha? E quando não acontece nessa forma... A ideia da falha, ela existe. Existe, é gritante, e mesmo com todo esse conhecimento, muitas pessoas estudam no Dr. Google, procuram, continua, permanece. E o pior que, na situação que a gente vive agora financeiramente, né, no nosso país, existe uma coisa inconsciente. Eu vou ter outro filho,
para ver se o problema era meu. Eu tenho outro filho com outro marido, então eu quero ter um terceiro para saber se ele vai nascer com autismo ou não. Não é uma coisa consciente, mas quem está de fora consegue perceber isso. Então eu tive um mais velho que é normal, eu tive um do meio que é autista, eu quero ter um outro agora para confirmar. E isso a população vai crescendo e a demanda de um carinho, de todo um suporte financeiro por esse filho é que fica em questão, né? Mas essa culpa permanece. É uma coisa assim recorrente na... E outra coisa, nós acabamos de ouvir o depoimento de duas famílias diferentes, no caso a Laura, depoimento espontâneo, fez um diagnóstico aos 20 anos. O Rafael com 9 anos. 9 anos. 9 anos. Isso é o que você tem visto também na... Exatamente. O que a gente tem visto assim, aí as pessoas falam assim, nossa, agora tem uma epidemia de autismo, né? Sai em todos os sites que você for procurar, está escrito lá. Não é uma epidemia. O mundo está mais aberto para a questão da inclusão. Então, onde estavam essas pessoas? Se fosse uma epidemia, teria um monte de criança, de bebê nascendo. Mas e as pessoas que aparecem com 25, 26, 30 anos na escola para fazer avaliação? É porque nunca houve uma abertura para que eles tivessem acesso a isso. E nem todas as famílias... Tem pessoas chegando para fazer uma avaliação com 30 anos de idade. Sem diagnóstico? Não, tem o diagnóstico aproximado agora, porque a escola cobra, então ela vai e volta lá para ter um diagnóstico renovado, até para ele ter direitos, né? Oi? Às vezes, até por causa do filho, que a pessoa tem um filho que é autista e aí vai descobrir pelas características do filho que ela é autista também, como foi o caso da nossa amiga Janaína, né? Laura, você fez um comentário quando a Maria da Glória, mãe do Rafael, estava falando antes, em off. Você fez um comentário assim, que a proteção da Maria da Glória ao Rafael te lembrava a proteção dos seus pais em relação a você. Essa super proteção, que ela não deixa ele sair sozinho, esse tipo de coisa, ou ficar nos ambientes sozinho. Meus pais faziam isso, mas eu consegui me desenvolver muito, muito, e passei dos 9 para os 15, onde eu estabilizei isso até hoje, para depois que eu me casei, porque essa superproteção foi tirada. Então, meu marido me ensinou a andar na rua, me ensinou a andar de ônibus, de metrô, táxi, entender as pessoas, me ter um pouco de segurança, autossegurança, né? Então, isso foi uma questão de treino. Senão, hoje eu não sei, hoje eu continuaria sem sair na rua, sem trabalhar, sem nada. Né? Então, acho que o excesso de proteção tem que ter um limite, porque às vezes pode atrapalhar um pouquinho o desenvolvimento. Eu fui me desenvolver muito mais por causa disso. Quando eu me casei, meu marido me libertou dessa super proteção. Ele me protegia, claro, mas não da forma que os meus pais faziam. Para quem está pegando o programa agora, a Laura Caro, ela tem um quadro de autismo considerado leve, fez faculdade de jornalismo, fez curso de artes cênicas, hoje é gerente de um estabelecimento comercial, quer dizer, 3 atividades em áreas diferentes, mas até os 18 anos não podia sair de casa sozinha, porque os pais... Mas me tocou muito, Maria da Glória, quando você disse, e eu que sou pai também, fiquei me imaginando se eu estivesse nessa situação. Eu não posso deixar meu filho porque eu posso perdê-lo se ele ficar sozinho. Esse sentimento, Magda, como é que você trabalha isso? Vamos dizer, se você tivesse que aconselhá-la, como é que você trabalharia isso? A gente chama de dinâmica de sensibilização, né? A gente trabalha, como a gente falou, a questão da família, na escola você também tem que trabalhar a família. Então, geralmente, essa equipe ela é dividida. Alguns profissionais atendem a família, alguns profissionais atendem o aluno, mas é uma equipe que tem um consenso, tem um coletivo. Então, ela sabe qual é a família que ela está lidando. E a nossa via, o nosso viés para que a família dê maior autonomia, é a família acreditar. Então, o que a gente faz? A gente faz o trabalho, mostra, inclusive fazemos assim algumas atividades que a gente faz com o próprio aluno, com a família, para eles, por si próprios, acreditarem. À medida que você acredita, você confia. Mas não é uma coisa fácil. É um passo a passo, né? E aí a gente se depara com a grande dificuldade quando tem a questão da adolescência, porque há essa demanda de ensinar a fazer, a ter relacionamentos, a demanda de ensinar
questões sexuais, de como ele se alivia, porque não é parte mais da escola, a escola só serve como orientador, tem que ser a família mesmo, né? E as questões mais amplas que vão versar sobre a questão da violência, né? Que é você tem que compartilhar essa responsabilidade. Você está me dizendo que eu tenho que acompanhar, então eu te digo a técnica. Como ela falou, ficava escondida. Temos uma colega que tem um adolescente, ela pegava o ônibus de trás e agora ele anda sozinho. Temos um único aluno que mora em Belfor Roxo e vem sozinho para São João de Meriti. 209 pessoas com transtorno. Só um tem essa autonomia. Porque é uma autonomia que precisaria de uma equipe mais ampla para estar acompanhando esse responsável, né? Porque se fosse assim, olha, o passe dele vale normalmente, ele entra no ônibus e passa. Não, se barrar, desestabiliza, como é que faz? E se alguém conversar, falar uma coisa que ele quer e levar para um outro lugar? Então é todo um treino muito acentuado, mas todas as instituições particulares, públicas, que trabalham nessa linha, o processo é o mesmo, você fazer o pai acreditar, que à medida que você acredita, você confia e dá autonomia e liberdade para o outro. Então é possível. É possível. Rafael, você ouviu isso aqui que foi conversado, em parte a seu respeito, mas em parte a respeito da questão que nós estamos discutindo hoje. Sim. Você se sente super protegido pela sua mãe? Olha, assim, particularmente sim, né? Porque tem, assim, várias vezes, né, que a minha mãe sempre me protege, né? Por causa que assim, que eu sou um cara, assim, mais ou menos eu sou um cara, assim, muito apegado, né? Que, assim, com a família e tal, assim, principalmente com a minha mãe, né? E que a gente vai ao lugar, que a gente vai passear juntos, e que a gente tem essa autonomia, que a gente sai, né, tem um passeio, tal, mas eu sou muito apegado a ela, porque seria assim uma coisa assim desmoralizar, né, assim do parte familiar do meu pai, tal, mas eu sempre apego sempre com a minha mãe. Assim, é bom ter uma pessoa dessa do teu lado, né? Porque eu sou um cara, assim, eu sou uma pessoa que eu gostaria, assim, tanto de fazer alguma coisa na vida, ser independente e tal, mas eu não consigo daquilo que possa, né? Daquilo que eu possa, assim, do que é de melhor para mim. Mas pelo que eu estou entendendo, Rafael, eu acho que isso aí é um processo, assim, como você vai ter que caminhar. Eu acho que você vai evoluindo aos poucos, se você tiver, claro, se você tiver um apoio, além da questão afetiva, que eu acho que a sua mãe já superou essa história de culpa, já sabe que não é culpada de nada, sim. Você agora é afeto, não é isso? Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que quando me disseram assim, você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar do seu filho, foi uma psicóloga que falou isso para mim. Ela falou para mim assim, mãe, o meu valor do meu trabalho é X. Você falou que você não tem condições de pagar particular, né? Então eu também não vou poder te ajudar, porque eu preciso de dinheiro para sobreviver. E eu era muito realista, então eu falei para ela assim, o que eu faço? Ela falou assim, vem aqui 2 vezes que eu vou cuidar de você. Depois que eu cuidar de você, você pode engrenar, cuidar do seu filho, não precisa nem de psicólogo. Aí o que acontece? Eu tive 2 vezes lá, levei 2 broncas dela, saí de lá chateada no primeiro dia, no segundo eu voltei porque eu caí na realidade. Aí voltei e aprendi a conviver com o Rafael. Então, eu quero só passar para vocês o seguinte, aparentemente, parece que o primeiro choque que vocês têm quando me conhecem é que eu vivo com o Rafael provavelmente dentro do meu útero de volta. Não. O Rafael, eu já aprendi a conviver com ele. Só que eu estou soltando o Rafael aos poucos. Isso. Por quê? Porque os meus 60 anos de vida me diz o seguinte, que no meu tempo, na idade do Rafael, era mais fácil eu ir na padaria, eu voltar, mas hoje eu não posso deixar o Rafael totalmente sozinho. O Rafael já tem a chave de casa, porque me ensinaram, lá numa amiga me disseram o seguinte, me ajudaram e me ensinaram que, mãe, você tem que liberar o Rafael em algumas coisas. Claro, é vigiado, porque ele sai, ele vai na padaria, ele compra as coisas. Todo mundo na padaria conhece o Rafael e ama o Rafael.
Ele faz o curso sozinho, que é a 2 quadras da minha casa. Ele já sai sozinho, gente, não leva ele para o curso, não. Ele vai sozinho. Eu fico lá dentro, coração desse tamanho, pequenininho, e esperando. Falei, mas já chegou lá. Aí, daqui a pouco, às vezes, quando eu estou muito agoniada, eu ligo para o curso. Rafael já entrou? Já. Se ninguém viu o Rafael entrar, eu corro até lá. Aí eu vou lá, olho do vidro da sala, Rafael está lá. Eu sou assim. Isso aí está mudando, sabia? Eu já fui pior. Já estou melhorando. Deixa eu perguntar, daqui a pouco realmente o nosso programa está encerrando. Rapidamente, do ponto de vista do parlamento, o que nós temos de lei que beneficia a família autista, ou as leis que já existem não estão sendo cumpridas, mas quais são as principais leis, conquistas do movimento pelo autismo? A gente tem um estatuto, né, da pessoa com deficiência, só que o autista ele não era considerado uma pessoa com deficiência, a gente fala que tem um transtorno. Então, o que tem mais novo de lei é a lei da Berenice Piana, que é um trabalho assim, de referência, que ela tem um filho que tem o transtorno. 6169. Isso, tem o transtorno, e eu acho nobre de uma mãe não ter se preocupado só com o filho dela, né? Ela foi numa dimensão muito maior, e essa lei ela tem várias falhas ainda, não por quem elaborou, mas na hora de aceitar. Mas o que diz a lei? A lei assegura que o autista também tem os direitos da pessoa com deficiência, né? Mas com todas as dificuldades que a pessoa com deficiência também tem. A questão de ter o benefício, né? Qual é o benefício? O benefício, o valor é um salário mínimo. Um e aí você salário tem mínimo. que comprovar a renda da família, além da pessoa ter um laudo, né, dizendo que ele tem o transtorno. Então, a 6169 é uma lei estadual ou federal? Enfim, mas é uma lei que assegura um direito... Que ele é caracterizado, porque o autista começou O a ser... autista não era caracterizado como não, nada. porque é um transtorno de comportamento. Então, é uma das coisas que tem pendência na lei, é a questão do CAPS e do CAPS, né? Que é uma instituição que atenderia pessoas com problemas psicológicos e que abraçou a causa do autismo. Mas a gente entende que para abraçar essa causa também tem que ter outras reformas de estrutura e de tratamento. E qual é a outra lei? Que eu me lembro do movimento falava, uma lei 7 alguma coisa. 76, né? A mesma lei que... É a lei talvez federal. Federal. Mas o que tem de mais novo é isso mesmo, porque o que caracteriza bem para o autismo, o avanço é esse, que ele não tinha, né? Agora não, tudo que a pessoa que tem deficiência tem, ele tem passando pelas mesmas dificuldades que todo mundo passa. 5 minutos. Você é a favor de que o autista fique numa escola especial ou numa escola convencional? E eu sou a favor de que todas as pessoas com qualquer deficiência tenham a chance de entrar na escola que a gente chama de classe comum. A escola, no meu ponto de vista, como educadora, é que tem que se mobilizar, existem vários instrumentos, várias formas de você fazer as adaptações necessárias. A criança, o adolescente ou o adulto é que tem que mostrar. Não cabe ficar aqui. Agora, essa inclusão dele na escola dita normal, né, regular, ela precisa ser amparada. Tem que ter uma equipe especializada para dar o suporte para a equipe que recebe e para dar o suporte que ele não tem lá. Então, ele tem que estar na escola regular e tem que ter uma outra instituição que dê conta da particularidade dele também. Isso seria o ideal, ao seu ver. Seria o qual é ideal. a realidade hoje? A realidade hoje é que a gente tem um bocado de escolas especiais disfarçadas, que não são tidas como escolas especiais, porque a escola especial estaria na contramão da escola, da história, né? Por isso que eu faço questão de frisar que a escola onde eu trabalho é de caráter transitório. A gente tem alguns institutos que atendem as pessoas que têm deficiências e transtornos mais graves, mas esses alunos estão matriculados na rede comum, classe comum, não frequentam com a mesma regularidade das outras crianças, jovens e adolescentes, porque tiram a dinâmica da sala de aula. Então, não é uma inclusão verdadeira. E se não houver inclusão, vai haver o bullying. Se você não houver uma inclusão verdadeira, com a que equipe todo que mundo apare, seja vai preparado. sempre existir. Porque, tanto é que quando a gente aconselha a criança, o aluno, né, que a gente acha por uma estimativa de vários profissionais que ele estaria pronto para um processo de inclusão, a gente orienta também que a turma, a escola que vai recebê-lo, faça um trabalho de sensibilização com os demais alunos. A clareza, mas a gente esbarra naquelas questões. A própria mãe, às vezes, não fala que a criança, o adolescente ou adulto tem uma especialidade, tem uma especificidade. Ela não fala, você tem uma dificuldade nisso. E na escola você tem que explicar. Você está numa classe, no jardim de infância, você tem que começar desde ali. Ah, mas ele sobe na cadeira toda hora. Ele sobe na cadeira toda hora porque tem alguma coisa dentro dele que dá vontade de subir na cadeira. Vamos todos subir na cadeira também e descer?
Vamos ver que sensação é essa? Tem que clarear as coisas. Isso é inclusão, né? Isso é inclusão, é muito natural. O que dificulta muito mais a inclusão é a cabeça do adulto, porque a criança ela age com uma certa naturalidade. O adolescente, quando você conversa, quando você argumenta, ele entende que tem uma gincana de cores, você é amarelo, ele é verde, mas ele tem um apego pelo verde. O professor de educação física vai deixar ele ficar na cor verde. Mas ele tem, todos os outros têm que saber, eu também vou mudar minha cor? Não, ele tem uma particularidade. Ele precisa daquela cor. Vai fazer a Naquele diferença momento. para vocês? É tudo com muita clareza. Né? E a gente, hoje em dia, chegou ao discernimento de que com a pessoa com transtorno, também é assim, é com muita clareza. Eu posso estar errado. Pode ser uma coisa meio... Está devaneando aqui, mas eu acho que a criança que convivesse numa situação dela só cresceria. A outra criança, a que não é dita especial, mas que também tem lá sua especificação, ela se beneficiaria dessa Certamente. compreensão de que existe uma necessidade do outro, enfim. A gente que estuda a questão da inclusão, né, e que acredita e que faz esse papel, a gente sempre diz, o aluno que tem a deficiência ou o transtorno, ele vem para dinamizar, para trazer alegria, entusiasmo do professor dentro da sala de aula. Porque tudo que se faz é o que já existia há muito tempo e que o professor vai deixando, não por culpa do professor, mas por culpa de toda a situação do não pagamento, do salário baixo, né? Então, essa criança, esse adolescente ou esse adulto que tem essa especificidade, ele te obriga a rever os seus parâmetros antigos, te obriga a rever valores. E você cresce, você se empodera como professor dentro da sala de aula. Quer dizer, ele traz de volta o que a educação sempre teve que ter. E que a gente vai esquecendo, o humano. O humano. O humano. Ele traz para dentro da sala de aula. Então, quando você fala, recebi um aluno especial, que agora não se usa mais esse termo, recebi um aluno com transtorno ou com deficiência, é um presente para a sua prática profissional. Se não for para a sua prática de vida, que você revê todos os seus valores e passa a ver o mundo sob uma outra ótica, né? Nós estamos precisando disso nesse mundo, né? Com certeza Atual, que as pessoas revejam seus valores e vejam a especificidade de cada um e o direito que cada um tem de crescer, de evoluir, tendo a sua especificidade. Não é isso, Rafael? Isso mesmo, é verdade. É verdade. O que a gente tem que ter mais um possível é ter humanidade, mais cumplicidade com as pessoas, entendeu? Eu penso nisso, em que cada um possa se manter assim dentro de uma cumplicidade que é maior e melhor, né? Que ter se respeitando, ter um respeito uns aos outros. Isso é isso que eu penso, né? Que todos nós, que cada um de nós tenha um respeito, de ter essa humanidade melhor. O valor, acho que o programa encerra com a questão do humano, né? Nós estamos realmente... É um valor, né? Um valor, assim... Hein, Laura? Laura, Oi. estamos terminando o programa. Muito boa a sua participação. Obrigada. Agradeço muito você ter vindo. Obrigada. E como é que você acha, como é que você lida com essa questão do humano aí? Eu acho que todo mundo tem que entender que todos têm limitações, todos. Como a Magda falou, uns têm problema de visão, outros de audição. Todo mundo tem uma limitação, um apego, uma dificuldade. Todo mundo. Algumas dificuldades são mais evidentes ou são um pouco maiores, mas todos temos. Para mim, a única que acho que a gente deveria lamentar é a deficiência do caráter. As demais, todas, nós podemos conviver. Nós nos encaixamos como quebra-cabeça que simboliza o autismo. A gente vai se encaixando. Gente, Geraldo, precisamos encerrar o programa. Agradeço muito a presença de vocês. Por favor, se despeça, Magda, dos ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Obrigado por esse tema que você Queridos trouxe. ouvintes, eu deixo para vocês assim, uma palavra de muito carinho, muito afeto, né? Lembrando que quem trabalha com a inclusão, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter clareza dos nossos objetivos, mas que a gente tem que ter sempre o comprometimento profissional e a questão do afeto. O afeto, não o afeto por si só, de afetar o outro, em qualquer circunstância. Então, eu agradeço essa oportunidade. Para mim é um orgulho muito grande, né? Porque eu levanto realmente essa bandeira
de quem tem um transtorno e outras deficiências também. E, mais uma vez, muito feliz ao lado de um grande amigo que também luta por causas muito especiais. Obrigado, Magda. Maria da Glória, encerra para a gente o programa. Muito obrigado por estar representando aqui. Toda a família autista. Poxa vida, que prazer estar aqui. Olha só, muito bom. E hoje eu descobri como eu sou feliz. Porque tem pessoas que eu não estou sozinha, né? E é muito bom a gente saber que não está só. Que não é uma coisa triste, não, gente. É muito bom, aprendi muita coisa e cresci muito com esse grupo, com as pessoas que eu aprendi a amar. Tá? É muito bom, agradeço e que Deus tenha assim a mão dele sobre todos esses pais e essas mães que às vezes pensam que não tem saída. A saída tem. Vamos procurar a gente. Que bom. Que a família de Vila da Penha receba um abraço aqui muito da gente obrigada. Da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Muito Geraldo, muito obrigado pela sua operante participação. E ouvintes da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, esse tema do autismo é importante, não deixem isso baixar. 1% da população do planeta tem esse transtorno, isso não é uma coisa pouca. 1% de 7 bilhões de pessoas tem o transtorno, ou podem vir a ter. Uma boa semana para todos. A gente se despede, Alexandre Milagres, Centro de Apoio ao Tabagista, e hoje com esse tema fantástico que a gente trouxe aqui, do transtorno do espectro autista. Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que chega ao seu coração. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. A onda que chega ao seu coração. É pra lhe dizer que o sol